Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E no vídeo de hoje a gente vai contar o caos da massinha. Muito bem, depois de um longo período sem gravar junto, estamos de volta aqui gravando não mais uma live, mas uma gravação. Muita satisfação, ainda não é pessoalmente, mas já é essa gravação bacana. Fico muito feliz, Léo. A nossa dinâmica, quando a gente grava junto, é totalmente diferente de quando a gente grava separado, né? A galera curte essa dinâmica, vamos lá. Exatamente, eu queria inclusive já enganchar esse bate-papo inicial para convidar para quem está assistindo a gente visitar o nosso financiamento coletivo recorrente, que a gente chama carinhosamente de apadrinhamento. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. É um sistema em que você apoia o Conhecimentos da Humanidade e você tem recompensas por isso, dependendo do seu grau de apadrinhamento. Você pode ter acesso a grupos de estudo, votação de temas, sorteio de livros e outros itens. É uma porção de coisas. Dá uma olhada, acessa aqui o link. Bom, Léo, vamos lá então, que história é essa de massinha? O que você vai contar hoje pra gente? Olha só, essa história aconteceu há alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, e ela é muito legal pra gente entender como a magia, ela pode ser algo extremamente elástico, algo que a gente pode usar uma série de elementos diferentes, desde que a nossa imaginação esteja em dia, para que nós consigamos chegar lá no objetivo que a gente quer. Excelente, então a gente vai ver nesse caso a elasticidade da magia e a imaginação, é isso? Literalmente, a gente tá falando de elasticidade, então a gente tá falando de massinha, mas como é que a massinha entra na magia? A história começa da seguinte forma. Em determinado momento do ano, nós comemoramos lá os sabás da roda do ano. E teve um sabá há uns 5, 6 anos atrás, a gente estava num momento numa escola onde tinham essas comemorações de sabá, e quando eu cheguei com a minha esposa lá, que é a Ju, e tava chovendo, e o sabá sempre foi do lado de fora. Quando chovia, a gente fazia do lado de dentro da casa, mas a casa tinha um espaço muito legal, um gramado do lado de fora, que é onde a gente fazia esses sabás. E aquele sabá era um sabá que as pessoas que estavam organizando queriam muito que ele fosse do lado de fora, porque tinha algumas atividades ali ao ar livre, algumas coisas que iam ser muito interessantes de serem feitas. Então, além do ritual normal ali da comemoração da data, tinha sempre uma atividade. Você lembra disso, Bruno? Lembro, eram sensacionais, fazia toda a diferença, né? Você chegou a fazer um de Ostara uma vez, né? Como é que era? Você fez uma roda lá que tinha os ovos de Páscoa, não foi isso? O nosso Ostara foi no comecinho da ordem, assim, quando a ordem cresceu um pouco mais, foi logo nesse comecinho. Então fui eu com mais outras 2 pessoas, a gente tava bem travado. Se você já viu o primeiro vídeo do canal, você não viu como eu tava lá em Ostara. Mas a gente fez Ostara chegando, que era a esposa, né, enfim, a companheira de um dos membros ali que estava fazendo, ela se vestiu de Ostara, e aí a gente fez uma apresentação explicando o que era Ostara. Mas não tinha ovo nessa época, não. A gente fez uma coisa mais a Ostara chegando e espalhando suas pétalas, assim, e tal. Foi nessa vibe. Então, galera, era mais ou menos assim. Tinha ali o ritual e tinha, às vezes, uma prática. Eu lembro de um sabá, por exemplo, que a gente teve que fazer pão. Então, a galera fez o pão, a gente assou o pão. Sempre era muito legal. Tinha um pra fazer milho também, né? Curau de milho, várias coisas de milho, né? Outros sabás a gente tinha atividades como fazer pedidos, enfim. Cada um ali tinha as suas práticas e nunca um ritual era igual ao outro. Por mais que a roda do ano se repete, as energias trabalhadas eram diferentes, as práticas eram diferentes. Enfim, tô contando toda essa história para dizer que naquele dia tinha uma prática que ia ser muito legal, ia ser ao ar livre. Quando a gente chegou, a gente tava chovendo e a gente viu que o pessoal tava meio desesperado. E algumas pessoas falaram, a gente fez aqui uns paranauê, aqui umas magias pra ver se parava de chover, mas não parou de chover ainda, porque a gente tá pedindo para não chover. E aí a Ju, minha esposa, olhou e falou assim, deixa isso comigo. E foi muito engraçado porque não é muito assim do feitio dela falar isso. E ela falou, deixa isso comigo. Ela foi lá numa casinha que a gente tinha, tipo um armário mágico que a gente chamava. Dentro do terreno, né? Dentro do terreno, exatamente. Era uma casinha lá no fundo do terreno. Ela foi lá, começou a pegar as coisas que tinham lá, começou a olhar. E de repente ela voltou lá com um pedaço de madeira, umas pembas na mão e massinha. Eu falei, massinha? O que você vai fazer com massinha? Ela, não, deixa comigo. E aí ela foi, sentou, fez lá um desenho lá, montou uma mandala mágica lá. E com a massinha, ela começou a moldar gotas de chuva. E ela montou a magia de uma forma que ela representou o ritual. E aí esses rituais de roda do ano, eles têm uma corda que envolve o espaço do ritual, fechando o círculo mágico. Ela fez uma representação disso com uma massinha. E depois ela colocou do lado de fora as gotas de chuva. E aí ela fez diferente.
Em vez dela pedir para parar de chover, ela fez uma relação do que tá fora com o que tá dentro. Então ela pediu para que fora, durante o período do ritual, a chuva ficasse fora do círculo, mas que dentro do círculo nós representássemos essas emoções superiores, que é o símbolo da chuva. E aí ela fez desse jeito e, cara, foi impressionante. Ela fez a magia, verbalizou ali o intento mágico. A hora que ela acabou de verbalizar, parou de chover. Mas assim, foi na hora que parou de chover. Todo mundo olhou assustado e ficou com aquela cara. E ela falou, agora deixa aqui a magia. Quando acabar o ritual, eu vou desfazer a magia e vai voltar a chover. Só vai segurar o período da chuva. E eu vi ela, né, empoderada, falando aquilo com uma razão, com uma certeza. Eu falei, meu, será que ela virou repórter da meteorologia? Eu não sei. Não, e assim, vê se eu entendi. Não é que ia parar de chover, mas no fim das contas ia estar chovendo dentro, né? Ou seja, representando essas emoções. E fora ia parar de chover naquele momento do ritual. Essa era a relação que ela fez, é isso? Essa era a relação, mas ela pediu que fora pudesse chover. Então, só naquele espaço mágico que estava sendo criado pelo ritual, que ela queria que parasse de chover, a chuva física, porque nós, lá dentro, íamos representar essas emoções superiores que precisavam estar ali presentes. Porque olha a ligação que ela fez. A chuva precisava estar aqui hoje, porque são emoções superiores que estão sendo trazidas para esse ritual. Então a chuva é parte do ritual. Eu não posso tirar a chuva. Mas se a chuva física pode atrapalhar o ritual, então eu vou substituir ela por uma chuva simbólica. Então ela criou uma magia toda para que nós lá dentro fôssemos as gotas de chuva, para que nós representássemos essas emoções que vêm de um plano superior, que vêm de um plano mais divino. Então isso foi muito louco, porque ela conseguiu fazer essa jogada. E aí na hora que ela fez, sortilejou, parou de chover. Todo mundo ficou olhando com aquela cara meio assustada, porque algumas pessoas já tinham tentado fazer e não tinha rolado na hora. E como ela teve uma abordagem diferente, ela conseguiu fazer. A gente fez o ritual, teve o sabá inteiro, o ritual inteiro do sabá. E aí, cara, quando acabou o ritual, que tem ali uma frase para desfazer o círculo mágico e tudo, ela foi lá e desmontou a mandala, desmontou a magia, tirou as massinhas, desmontou tudo. E a hora que ela desfez isso, ela foi pro centro ali do círculo para queimar madeira, voltou a chover. E aí choveu a noite inteira, não parou mais de chover. E normalmente depois do sabá a gente fazia uma festa com música, todo mundo dançando. Esse sabá a gente teve que ficar dentro da casa, porque começou a chover muito do lado de fora, exatamente no momento que o ritual acabou. O ritual demorou 1h30, mais ou menos, e 1h30 não choveu. Então do momento que ela falou para parar de chover até o momento que ela desfez a magia, não choveu. Quando ela acabou, ela desmontou o negócio, voltou a chover. E aí todo mundo olhou assustado de novo. E é muito engraçado isso, né, cara? Porque a gente tá acostumado a fazer magia, a gente tá acostumado a ver esses resultados, mas quando acontece, a gente ainda fica impressionado, né? Algo tão objetivo assim, né? Agora, pum! Aí para, aí é espetacular. Só destrinchando o que você falou, que eu acho que é importante, para quem já acompanha o canal, talvez isso seja mais fácil de entender. Mas o que você está dizendo é que a chuva pode ser entendida como água, uma parte emocional, e como uma água que está vindo do céu. Então, emoções superiores que estão entrando em contato com a gente. E aí ela trabalhou com essa representação para fazer a magia, certo? Exatamente, cara. E eu acho que esse foi o pulo do gato que ela teve ali na hora da magia. Porque já tinham algumas pessoas feito algumas magias para parar de chover. E talvez faltou essa sensibilidade ali na hora. Porque imagina, você tá organizando um ritual. A chuva vai estragar o seu ritual. Você vai pedir para parar de chover. Talvez na hora você não pense, eu vou ressignificar. Não, eu não quero que chova. A chuva vai estragar meu ritual. E aí essas pessoas acabaram fazendo isso e aí não rolou, não deu certo. E ok, talvez, eu tenho certeza, se eu tivesse provavelmente ali imerso na organização daquele ritual, provavelmente o primeiro pedido que eu ia fazer era para parar de chover. A hora que ela sacou que a chuva tinha que estar no ritual, mas não precisava ser da forma física. Então ela ressignificou o símbolo, deixou a chuva fora. Então, em vez de ter uma chuva, nós éramos a chuva lá dentro. Essa sacada, com certeza, foi o que fez ela conseguir parar a chuva física. E depois, quando ela desfez a magia, a chuva física voltou no mesmo momento. Eu acho que isso é importante em tantos níveis, Léo. Primeiro, é isso que a gente está falando, né? Olhar para o que está acontecendo, para a circunstância, para a realidade objetiva e entender o que está acontecendo para poder finalmente, de alguma maneira, atuar em cima disso. Afinal de contas, parte da magia é exatamente você mudar a sua realidade ali, compreendendo o que está acontecendo. Por outro lado, é o que você falou no início sobre a plasticidade, né,
ou elasticidade, sei lá, da magia, que é o seguinte, ela não precisou fazer uma puta cerimônia e pegar um cálice e fazer, apesar de ter isso provavelmente lá, ela pegou madeira, massinha, giz, no caso foi uma pemba, né, que não é exatamente um giz, mas de qualquer maneira poderia ser um giz, e fez ali algo, quer dizer, a intenção e o que ela usou como representação pro que ela estava observando foi muito mais importante do que exatamente o que estava ali. Pô, era massinha, né, cara? Cara, e acho que isso foi muito legal, porque a gente já tinha feito magia com argila, mas nunca tinha usado massinha. E a gente já tinha estudado, né, de como usar, de como fazer representação. E na hora ela teve essa sacada. Em vez de, ela podia ter feito o que você falou, pegado um cálice, colocado água da chuva e feito ali em cima daquilo. Mas não seria a representação que ela precisava. Então ela foi mais inventiva, usou mais a imaginação dela. Cara, espetacular, espetacular. E talvez seja através desse tipo de coisa que nascem as receitas, né, Léo? Usa até os feitiços, assim, ela tirou da cabeça dela, com tudo que ela já aprendeu ao longo de anos e anos de estudo. E aí o negócio desse tá certo, pô, pega o diário mágico, coloca lá, pra chuva, pra parar a chuva, pega 1, massinha, 2, madeira, 3, pemba, faça tal coisa, tal coisa, tal coisa. Talvez, mais do que a receita, é ao que ela serve, a essa intenção dela. Ela foi a própria magia. O que estava ali, na minha compreensão, era muito mais a representação, e para facilitar o que ela tem dentro dela. Muito mais do que exatamente aquilo ali funcionando. É claro que aquilo vai funcionar, só que através dela. Talvez se fosse eu, você ou qualquer outra pessoa que estava fazendo o ritual fizesse no lugar dela a intenção, o sortilégio, talvez não funcionasse, porque ela estava acreditando. Ela se empoderou, como você mesmo falou, e falou, deixa comigo, agora vai rolar. Eu acho que tem muito disso, você não acha não? Não, com certeza, cara. Eu pegar 2 pontos do que você falou. É assim que muitas vezes nasce a tal da feitiçaria, que é a replicação do feitiço, né? O primeiro ponto foi criar a própria magia ali do nada, sem ir num livro de receitas, magia para fazer parar de chover, não. E o segundo foi esse empoderamento mesmo, de falar, não, eu tô entendendo que a chuva deve fazer parte disso, mas se a chuva física vai atrapalhar, então eu vou colocar uma chuva simbólica. Isso eu tô falando porque várias vezes eu vi acontecer esses casos de algumas pessoas estarem querendo seguir um livro de receitas, e eu já fiz isso também, de pegar um negócio e falar, isso aqui funciona, faz um triângulozinho, faz um negócio aqui rápido, já funciona, e aí o negócio não ia tão bem. Por quê? Porque não tinha uma elaboração. E aí você via alguém fazer uma elaboração melhor com relação àquilo, e você falava, olha que legal que a pessoa fez, como ela foi criativa, e aí em cima dessa criatividade você às vezes copiava, dava uma de feiticeiro, ou às vezes você dava uma de mago, olhava aquilo, entendia o que estava por trás daquilo e adaptava aquilo para sua realidade. Então, cara, foi muito bacana presenciar isso, porque naquele momento, por mais que enquanto mago você se provoque a mudar a sua forma de pensar, naquele momento foi um exemplo prático. Aquilo ali é aqueles famosos saltos de consciência, de aprendizado que você dá, sabe? Nossa, total. E você fala uma coisa que é a continuidade do que eu comecei a pensar, e você fala assim sobre essa adaptação, e eu cara, cada vez mais eu acredito nisso, que muitas vezes repetir uma receita pode não funcionar, porque talvez você não foi você que fez. Então, não só a representação não vai estar coerente, mas quando você vai colocando os elementos, que para outro pode parecer estranho, mas você está colocando os elementos que está vindo de dentro, de acordo com tudo que você aprendeu, e aquilo está representando aquilo que você quer fazer, você já tem a ideia. Então aquilo vai funcionar muito melhor para quem criou, e até isso, aí não sei, vou chutar aqui, funciona também com os tarôs, né? Que a gente já falou isso no canal. Pô, o tarô do Rider-Waite talvez funcione muito bem para ele. Não que não vai funcionar para outros, é amplamente usado, mas ali, por mais que dê para interpretar, existem livros, o próprio ele mesmo escreveu e tal, mas talvez sirva muito mais para ele do que para outros. E talvez funcione para outros tipos, né, de magias, e até com simpatia, né? Talvez a gente faz por um hábito, tem ali um pensamento, mas quem iniciou talvez saiba muito melhor do que a replicação, e talvez funcione até muito melhor para a pessoa que criou do que para outras pessoas que replicam. Achei sensacional, sensacional. Esse é o caos de hoje, então é o caos da massinha na magia e da chuva que parou e voltou a funcionar. E de novo, né, é o quanto a magia pode ser algo igual a uma massinha. Você pode moldar mediante a sua imaginação, colocar o intento que você quer e conseguir os resultados que você quer. É isso aí. Se você já teve uma experiência parecida, deixa aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. E até a próxima. Corações de massinhas para vocês.